Você em casa, muitas vezes relativista, pode virar para uma pessoa e falar assim: não existe verdade. Isso aí que você fala é verdade ou não? Porque se for verdade, vai ter que existir pelo menos uma. E é sobre isso que eu vou começar a falar agora. O relativismo, gente, ele diz que a verdade depende de indivíduos, que não depende de uma realidade dependente de nós. Ou seja, que não existe algo que independe de nós, que tudo, de certa forma, é verdadeiro ou falso em virtude daquilo que eu acho. Só que não é isso que diz, por exemplo, Platão e Aristóteles. E é óbvio que eles não dizem isso, porque seria muito absurdo. Seria como eles dizerem mais ou menos assim: se tudo é relativo, se a verdade é relativa, quando você pergunta numa prova de múltipla escolha qual a capital do Brasil, você colocaria lá Brasília, Rio de Janeiro, Mato Grosso, México, qualquer resposta estaria certa, mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem uma resposta, que Brasília é a capital do Brasil. E alguma pessoa pode dizer assim: Brasília é a capital do Brasil agora, porque já foi o Rio de Janeiro. Justamente, isso também é verdadeiro, que Brasília é a capital do Brasil agora, porque um dia já foi o Rio de Janeiro. Então, o que seria a verdade? Eu vou definir a palavra verdade do mesmo modo como tanto Platão como Aristóteles fizeram. Aristóteles fez isso no livro dele Metafísica e Platão fez isso na obra Crátilo. E ambos relacionam a noção de verdade com a noção de discurso. Muitas vezes nós dizemos daquilo que é, daquilo que não é, que não é. Veja, nós descrevemos a realidade por meio de palavras. Se nós falamos coisas, pode ser que nós estamos falando falsidades ou veracidades. Por exemplo, eu vou dizer daquilo que é o que é. A Austrália é no hemisfério sul. Quando eu faço esse discurso, curtinho, mas é um discurso, ele trata daquilo que é de fato, porque a Austrália realmente é no hemisfério sul. E não interessa se você em casa não sabe o que é hemisfério sul, ou não sabe muito bem onde é a Austrália, ou se você acreditava até hoje que a Austrália é no hemisfério norte. A Austrália é no hemisfério sul, e meu discurso diz daquilo que é o que é. Entende? O mesmo ocorre quando eu digo daquilo que não é, que não é. Eu falo, por exemplo, a vaca não é um réptil. Veja, não interessa se muitas pessoas acreditam que a vaca é um réptil, ou se elas não sabem o que é réptil. Se elas não sabem que, por exemplo, a vaca é um mamífero. Vaca não é réptil, entende? Entende como isso não é dependente da minha opinião? Então, aquilo que é, gente, são os fatos. Fatos são estados de coisas que são independentes de mim. Vaca ser mamífero é independente de mim. México ser um país é independente de mim. Brasil ser uma república que você elege presidente por voto é independente de mim. Eu não depende de eu pensar, não, o Brasil não tem voto, não existe voto. Lá no Brasil, vamos ter que ser americana, pense, lá no Brasil é uma ditadura, não existe voto. Ele está errado, porque aqui no Brasil existe voto. Entende, gente, como relativismo, ele encontra objeções simples? Entende como, na verdade, o relativismo ele mata o raciocínio? Então, assim, na próxima vez que você quiser, frente a uma discussão, dizer assim, não, essa é a minha verdade, a verdade dele é outra, tome muito cuidado, porque muitas vezes aquilo que você acredita pode ter muita falsidade. Você pode estar dizendo aquilo que é o que não é. Vamos dizer que você pode estar dizendo mais ou menos assim: olha, a capital dos Estados Unidos é Nova York. E você está lá fazendo esse discurso, mas você pode estar errado. Isso não é uma versão da realidade, porque a realidade é independente de você. E é muito importante entender essas coisas para, por meio disso, nós combatermos isso que se chama relativismo. Porque como é que você vai se tornar uma pessoa mais capaz de escrever a realidade se você não parte do princípio que a sua opinião pode ser corrigida? Que muito disso que você acredita com força pode ser que esteja errado. Entende? Quando nós falamos de filosofia, nós falamos de indivíduo que tem amor pelo saber, amor pela verdade. Mais do que pelas suas próprias crenças, mais do que amor por estar certo. Muitas vezes é importante nós expressarmos nossas opiniões, ouvirmos as objeções e nos corrigirmos, porque nós somos amantes do saber, não das nossas próprias opiniões. É isso que faz o filósofo, o cientista, o crítico, e o dogmático é o oposto disso.
Então, para combater uma sociedade dogmática, é importante combater o relativismo, porque nunca houve tanto ataque à verdade como houve no discurso atual relativista, que diz que tudo é verdade porque eu penso que é verdade. Não, muitas vezes o meu discurso não diz daquilo que é o que é, ele diz falsidades, e se eu não aprendo a me expressar de maneira mais precisa com os fatos que são independentes de mim, eu vou fechar em mim mesmo e eu nunca vou caminhar nessa perseguição pelo saber. E não vou descrever, falar daquilo que é o que é, daquilo que não é o que não é. Ou seja, eu nunca vou perseguir a verdade, apenas as minhas opiniões fechado dentro de mim. Sobre, então, o relativismo que nós tratamos hoje. É uma das definições aqui do canal, nós vamos definir outras palavras. Eu espero que vocês assistam os outros vídeos, que curtam aí esse vídeo também, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, vejam as referências aí no final. Obrigado!